E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje como funciona a técnica SMART. Mas para isso, vamos adentrar dentro de uma atividade prática para que você possa entender como seria o desenvolvimento da técnica SMART. E com isso, vamos trazer aqui um modelo, um exemplo, uma espécie de atividade para que você possa fazer e desenvolver para que você possa então ficar por dentro de como funcionaria a técnica SMART. O material que nós vamos usar hoje é o material online parte 4 e também o livro didático. Esse livro didático e o material online parte 4. Adentrando aqui no material online parte 4, nós temos uma atividade que vamos usar como modelo para fazer o nosso desenvolvimento de atividade, né? E aqui nós temos aqui, ó. Vamos usar como exemplo esse modelo de mapeamento de processos. O assunto vai se tratar sobre mapeamento de processos. Caso você queira saber mais sobre, né, o assunto, e neste caso, ponderar ainda mais o seu conhecimento sobre mapeamento de processos, que é exatamente mapear todas as atividades executadas dentro de uma indústria, de uma empresa, e no caso aqui nós vamos utilizar um frigorífico para tomarmos como medida de ponto de partida para o desenvolvimento da atividade. Então, contando uma breve historinha, é um frigorífico que foi fundado lá em Santa Catarina e ele faz todo o processo de produção e é acompanhado pelo senhor Usmar desde o início do processo do abate do animal até a última instância que se utiliza dentro do processo fabril do abate do animal ali no chão fabril. Então, todos esses cuidados acontecem sobre os olhos desse senhor Osmar dos Reis, que é o presidente fundador do frigorífico, e que faz questão de acompanhar de perto o seu rebanho que está se desenvolvendo e não mede esforços para buscar novas tecnologias para o alcance da melhor qualidade possível. E para conseguir atingir uma carne com excelência, o frigorífico busca necessário ele proporcionar qualidade de vida para os animais, desde o campo até o abate. Por conta disso, o frigorífico garante para que seus animais sejam livres e que eles possam expressar naturalmente o seu comportamento animal, né? Disponibilizando sombra, água tratada e tudo isso com um passo que não dá lugar ao medo e ao estresse para o animal. As fazendas astecas alimentam o gado com as pastagens natural da região e complementadas com a alimentação com um coxo à base de grãos. Os animais também passam por um rigoroso controle de doenças que se inicia no nascimento e é acompanhado até o abate. E esse cuidado não fica somente no tratamento dos animais, ele ocorre também durante o processo do transporte. O carregamento dos animais é realizado conforme a densidade designada para cada gaiola do caminhão, e todos os motoristas obrigatoriamente passam por um treinamento de boas práticas de transporte com um propósito de não gerar nenhum sofrimento para esse animal. E já lá dentro do frigorífico, esse cuidado ainda mais é rigoroso, porque o produto ele vai ser repassado para o cliente e isso tem que ser devidamente cautelado pelo frigorífico. Então, os animais são colocados em currais com uma estrutura necessária para o bem-estar deles e são realizado um monitoramento constante com a finalidade de conferir se todos os processos adotados por meio do Serviço de Inspeção Federal estão dentro dos padrões. Então, vem lá com o abate do bovino, que é realizado primeiramente por meio da insensibilização, no qual o colaborador se certifica de que o efeito foi eficaz com o animal, não sinta nenhum sofrimento até a hora ali do abate. E após essa etapa de insensibilização é realizada a sangria do animal e em sequência os procedimentos de separação dos miúdos, retirada do couro, até chegarmos na carcaça que também estará apta para procedimentos de produção. As carcaças dos bovinos são divididas em 4 partes, 2 dianteiras, 2 traseiras, e somente depois desse processo elas seguem para a separação dos cortes com ossos posteriores, para desossas, e em todos esses procedimentos é necessária a fiscalização para verificação se estão sendo executadas conforme o padrão estabelecido
No entanto, devido ao aumento do dólar, né, e a grande procura da carne em países asiáticos e europeus, se tornou imprescindível para o frigorífico Azteca projetar a sua produção para exportação. Isso é natural para que alguns frigoríficos que vão crescendo, eles tendem a verificar e a vislumbrar a parte da exportação para outros países. Uma vez que está consolidado no território nacional, seu projeto de expandir a produção para outros países já era previsível com o cenário atual que se tornou primordial. Então, ele tem que fazer atendimento a várias exigências que é estabelecido até mesmo por esses outros países para o frigorífico que está querendo exportar. E com esse projeto de realizar a exportação de seus produtos, o frigorífico Azteca necessita de adequar as exigências desses países em questão para que isso deve acontecer uma auditoria, sempre acontece auditorias em frigoríficos, bem próximo aos meses da exportação, de forma que você, como técnico em qualidade, deverá, junto a toda a equipe, fazer um mapeamento de processo organizacional e desenvolver mecanismo de controle de resultados e verificações de melhorias necessárias para realizar a exportação da carne. Para realizar suas atividades, o frigorífico Azteca precisa estar inspecionado por um órgão regulamentador, e essas regulamentações são realizadas conforme descritas as atividades agregadas no processo do frigoríficos, e então a movimentação do frigorífico vai ditar a sua inspeção, a qual se adequa para a atividade, ou seja, as movimentações no âmbito nacional, regional e internacional são tratadas em diferentes regulamentos, e todos esses produtos de origem animal que estão sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, registrados e aprovados pelo CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal aqui no Brasil. E também a produção de produtos como os ossos e desossados é realizada a partir de uma série de normas estabelecidos e que cada colaborador deve entender para realizar a sua função. Cada pessoa que está ali dentro do frigorífico realiza a sua função para cada item assim mencionado, vinculado aos ossos e aos desossos. Quando a carcaça segue um fluxo de processo de abate, acontece a separação dos cortes com os ossos, e esses cortes podem seguir para a venda direta do cliente e estão indo para o setor de desosse, e a desosse é realizada uma linha de produção, ou seja, cortes provenientemente do traseiro ou cortes provenientemente do dianteiro do boi. Uma situação que acontece com muita frequência em trabalho é o retrabalho. Aqui então você já pode perceber que começa uma situação problemática da empresa, né? Uma situação que é recorrente é uma frequência de retrabalhos, ou seja, é natural o retrabalho em todos os frigoríficos, porque é uma situação praticamente que real, né, na maioria dos frigoríficos. Então, o retrabalho de todos os produtos no setor de desossa, após o produto ser desossado ou seguir o seu fluxo, são encontradas não conformidades. O que é não conformidades? É quando a carne tem ali pelos, feridas, ínguas, corpos estranhos, e por conta desses fatores os produtos podem voltar para a reinserção e correção desse problema durante ali o chão fabril. E o processo padrão do produto muitas vezes é variado, de modo em que, se não encontre padrão estabelecido pelo frigorífico, esses produtos de menor qualidade são comercializados internamente. Todavia, os clientes devem ser alertados sobre a não conformidade que ocorre com esses produtos, fato que não possa estar ocorrendo em muitos casos dos produtos inferiores, e é enviado ao cliente, e por não estar conforme, ele pediu que seja devolvido para a empresa, né? Algumas empresas estão devolvendo esses produtos e a devolução é muito prejudicial à produção e ao produtor e ao fabricante ali, pois ele, não ao produtor, né? Ao fabricante geralmente, é a indústria, pois ele perde temperatura durante o transporte, características que diminuem a sua vida útil. E ao entender sobre esses fatores, precisamos considerar que eles vão influenciar diretamente na venda dos produtos.
E também pode estar influenciando nos resultados do faturamento da empresa. Se o produto retorna para a empresa, isso realmente impacta naquele ganho, né? A receita, o dinheiro que vai entrar na empresa. E agora a empresa conta com a sua ajuda para resolver esse problema. Qual que é o problema que nós temos aqui? Que é dado no comando na parte posterior que se encontra nessa tela semelhante a um tablet. Por exemplo, aqui nós temos aqui. Nessa primeira etapa, você como técnico deverá elaborar um documento abordando as informações que julgam necessárias e importantes para conter a realização de um mapeamento do frigorífico Azteca. Esse mapeamento é você fazer os passo a passo de toda a produção que acontece ali do frigorífico, ou seja, do início do abate, antes até mesmo do abate até o final ali, que é o produto já dentro do setor de logística, né? Então, vejamos como ficaria essa situação. Mas antes, alguns passos que eu preciso deixar importante aqui para você. Nós temos aqui, por exemplo, um meu caderno. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os links importantes para que você possa usar como referência para que a sua atividade seja desenvolvida com o mínimo de problemas possíveis. Igual aqui eu tenho o meu caderno, que eu vou deixar lá nesse link também aqui na descrição, e esse meu caderno, eu vou entrar aqui na unidade curricular que eu tenho em desenvolvimento agora, que é o C2, e eu vou entrar na data do dia de hoje, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, a data vai ser outra, mas também você não terá dificuldade em encontrar, que eu vou deixar aqui na descrição, para ficar bem mais fácil para que você entenda. Então, entrando na atividade, o que tem aqui? Eu forneci essa atividade como aula invertida, tá? Tá em aula invertida 50%. Nós temos aqui um desenvolvimento da atividade através dos links com os materiais que eu julgo importante para que você possa adquirir os seus conhecimentos, conforme o material online, que é aquela atividade que você acabou de ler ali comigo, sobre o frigorífico, da etapa 1. Aqui tem um livro que eu também vou deixar na descrição, esse livro para pesquisar, você deverá saber mais sobre mapeamento de processo. Classroom, para que eu possa verificar e receber a sua atividade, aqui também consta um link. O link do AVA que nós estamos usando, aqui também consta um link para que você possa tomar conhecimento, fazer o acesso. Eu deixei aqui também uma agenda de estudo para que você possa acompanhar todo dia, diariamente, né? Aqui tem uma agenda de estudo para que você possa ver o que você vai fazer durante aquela semana, durante aquele dia. Aqui eu também vou deixar na descrição o meu link do meu caderno para que você possa baixar o documento, que é este mesmo documento que você está vendo aqui. Este mesmo documento para que serve? Porque às vezes você apaga, né, alguma coisa aqui assim, e aí se você quiser, esse documento vai estar lá dentro do meu caderno para que você possa baixar gratuitamente, para que você, caso necessário, queira o documento original, como estava antes, você terá como pegar através do link deixado aqui na descrição. E esse aqui é um link, né, que eu estou deixando aqui, ensinando essa atividade, que caso você queira ficar mais fácil, é só clicar aqui para você rever essa explicação aqui. Então, a atividade proposta é elaborar um documento de texto com informações que precisam ser mapeadas utilizando a técnica SMART. Só que, primeiramente, você talvez já tenha lido ou já tenha a instrução do que é técnica SMART, mas mesmo assim eu vou deixar aqui nessa explicação o que seria a técnica SMART. A técnica SMART consiste em elaborar um documento de texto com informações que precisam ser mapeadas utilizando a técnica SMART, que envolve o seguinte processo sistemático para garantir informações que são mapeadas e que é relevantes, específicas e que também possam ser mensuráveis, atingir também com prazos que são importantes, né? Atingíveis, estabelecendo prazos. A técnica SMART é uma ferramenta usada para definir objetivos e metas de forma clara e precisa, e para aplicar na elaboração de documento com as informações que precisam ser mapeadas, você deve seguir os seguintes passos que eu vou mencionar aqui. Especificar os objetivos do mapeamento de processo e verificar se ele é específico o suficiente para ser claro e entendido.
Por exemplo, o objetivo pode ser mapear o processo de um produto do frigorífico para identificar gargalos e oportunidades de melhoria. O outro é que você deva certificar de que o objetivo seja mensurável, atingível, né, que dê para alcançar. Por exemplo, a meta pode ser identificar pelo menos 3 áreas de melhoria no processo de produção do frigorífico. O outro item que consiste para verificar se o objetivo é atingível, para isso deve-se avaliar a disponibilidade dos recursos que ali tem, como tempo, como pessoas, máquinas, orçamento. Também deve-se verificar se ele é possível atingir com um objetivo relevante, né, e significativo para a empresa ou organização. Se esse objetivo que é estipulado tem ali um certo valor, né, para a empresa, e se o objetivo deve estar alinhado aos objetivos do negócio da empresa também, ou seja, se ele está mensurável, e também verificando o negócio da empresa, se ele consegue ser mensurável através disso, se ele é importante para o negócio que está sendo desenvolvido pela empresa. E então definir um prazo para esse objetivo ser alcançado. Por exemplo, mapear o processo de produto do frigorífico e apresentar as áreas de melhorias identificadas em um relatório até o próximo trimestre, por exemplo. E ao utilizar a técnica SMART, o documento de texto com informações mapeadas será mais claro e objetivo, facilitando a comunicação e entendimento das informações relevantes para a empresa ou organização. É provável que você ainda não entendeu muita coisa sobre o que é técnica SMART, mas ela consiste exatamente nas primeiras iniciais aqui que se tem das palavras. Você pode procurar essa técnica SMART para que possa ter mais entendimento dentro do livro didático. E então você conseguirá entender como será o desenvolvimento de toda essa atividade que aqui compõe. Aqui no primeiro momento, eu estou deixando a contextualização da atividade para que você possa fazer novamente a leitura, e ela consiste até aqui, ó. Até esse item, que é exatamente o que nós fizemos a leitura aqui no material online aqui, ó, dessa parte que tem a revistinha aqui que nós lemos, tá bom? Então, essa técnica SMART, essa contextualização é tudo que nós lemos ali agora há pouco sobre o bom desenvolvimento de boas práticas do abate do animal e até a chegada da exportação do produto, se necessário for, né? E aqui, como já sabem, aula invertida 50%, estou deixando uma resposta com 50% e que você deverá melhorar essa resposta abaixo. Tudo que está aqui, ó, você deverá melhorar, ok? Não vou chegar até o final, porque senão não podemos perder tempo, né? Para que você possa desenvolver a atividade aqui. Mas tudo que está mais aqui abaixo, você deverá fazer a melhoria do desenvolvimento textual aqui, em relação à contextualização que está mais aqui acima. Então, eu deixei aqui, ó, uma introdução, que o objetivo desse documento é apresentar uma proposta de mapeamento para Frigorífico Azteca, visando identificar e avaliar os processos, fluxos e pontos críticos da operação, a fim de identificar oportunidades e melhoria da otimização do desempenho da empresa. Para isso, serão adotadas as melhores práticas e metodologias de mapeamento de processo a fim de garantir a efetividade e eficiência da atividade do frigorífico. Deixei também aqui um resumo que você poderá estar lendo, e tem aqui também uns objetivos que eu julgo muito importante para esse desenvolvimento, e você poderá estar melhorando ainda esses objetivos. No mapeamento aqui que eu deixei para você, que você pode melhorar, eu coloquei como identificar os processos e fluxos de trabalho do frigorífico, identificar os pontos críticos de gargalos de operação. Para quem não sabe o que é gargalo, é aquela parte em que a empresa empaca, é aquela hora que a gente chama, por exemplo, goelar na operação, né, da produção ali. Avaliação e eficiência efetiva dos processos atuais, identificar oportunidades de melhorias e otimização de processo. Otimização eu já expliquei até mesmo na aula anterior,
que otimização é o quê? Fazer redução do tempo, né? Como resumir aquele tempo sem perder a qualidade também, tá bom? E elaborar um relatório com as recomendações e ações sugeridas para aprimorar o desempenho da empresa. E você pode estar colocando outros itens aqui também, tá ok? Então, vamos lá. A metodologia que eu estou colocando, você pode fazer uma leitura mais aprimorada depois e acrescentar itens 6, 7 e assim vai. Itens aqui para baixo, né? Vai desenvolvendo a sua melhoria de metodologia. Para quem não sabe o que é metodologia, pode pesquisar na internet a parte. Metodologia é um método, é o que será feito, métodos, maneiras, tá ok? Que desenvolverá durante o mapeamento de processo, tá? E aí, quando você ler aqui, você vai ver que tem alguns métodos como identificar, observar, analisar, entrevistar, elaborar um relatório, tem levantamento de informações, são métodos, tá bom? E aí, com parte bem mais central aqui, eu deixei o mapeamento de processo das informações mais importantes do frigorífico Azteca. Já sabemos nós o que seria mapeamento de processo, eu vou até fazer uma pesquisa à parte aqui, mapeamento de processo, só para que você veja, mapeamento de processo como seria, deixa eu escrever mais conciso aqui, mapeamento de processo, já aparece aqui. Vou deixar numa imagem mais específica. O mapeamento de processo consiste em, por exemplo, aqui não vai dar para ser tão visual por conta da qualidade da imagem, mas é você descrever os processos da empresa. Olha aqui, esse que dá para ver um pouquinho. Dentro do planejamento, tem vários outros mini atividades aqui que devem ser feitas e que é o tipo de atividade, um mapeamento que se foi feito para o planejamento acontecer. E depois, quando tem todos esses itens feitos dentro do planejamento, assim como segue as setas, né? Nós viemos aqui e temos um ponto final da questão do mapeamento. E daí nós partimos para o mapeamento da ASIS, por exemplo, aqui, desta empresa. Aí, nessa empresa aqui, quando tem todos esses objetivos cumpridos aqui, passa para o próximo e assim segue as setas. Quando todos esses mini processos sejam cumpridos, vai se seguindo para outros setores da empresa e assim por diante. Então, o que é mapeamento? Consiste nesse tipo de gráfico que você tem aqui, ó, que são abordados em cada tipo de setor, tem uma espécie de atividade que a ser desenvolvida e assim vai passando para o próximo setor e um interliga no outro praticamente, né, para o seu trabalho ser todo completado, tá ok? Mas depois você pode fazer uma pesquisa à parte para entender mais sobre o que é mapeamento de processos e ler o que está no livro, e ver o que está no livro didático ali para que você possa ver o que ainda é um mapeamento de processo mais a fundo, tá ok? E esse mapeamento eu deixei aqui bem escrito algumas partes, como aula invertida 50%, e que você poderá também estar melhorando o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5, o item 6 e deixei uma breve conclusão também que você poderá estar melhorando. É só você fazer a leitura e ir melhorando cada item dessa situação aqui, ó. Por exemplo, no recebimento dos animais aqui, o que você poderia estar fazendo? Verificação da documentação dos animais recebidos, pesagem dos animais, identificação dos animais, por exemplo, por meio de etiquetas eletrônicas, armazenamento em local apropriado, e você poderia colocar aqui vistoria, por exemplo, você poderia estar melhorando, né? Vistoria do local em que o animal está, até a hora do abate. Você pode ir melhorando, acrescentando essas coisas para que o mapeamento fique bem descrito, a fim de que atenda a técnica SMART e que lembre que o produto ele precisa ser exportado, tá? Aí você pode estar melhorando essas situações aqui. Assim como eu fiz nesta,
você pode fazer nas próximas abaixo também, como eu mencionei, tá ok? Vou só deixar aqui um delete para que você possa ter entendido o que você deve fazer na questão quando eu digo melhorar. Deixei aqui, você pode fazer um melhor desenvolvimento textual na questão da complementação desse mapeamento de processo do frigorífico, tá? E coloquei também um cronograma, porque dentro da técnica SMART consiste em colocar dias, né, que são compreendidos lá na situação mensuráveis, que os objetivos da empresa sejam mensuráveis. Deixei até uma totalização de dias em que esses dias, após o cronograma ser totalmente efetivo, deixei até uma totalização de dias de quantos dias gastaria para desenvolver esse cronograma e análise de dados, que você também pode estar melhorando, que poderá aumentar aqui a quantidade de dias, acrescentando aqui itens a mais, e aí você vai acrescentar também aqui nos itens em dias, tá? E tem aqui a equipe, você pode estar melhorando quem é a equipe que vai estar fazendo parte. Melhorando o composto do quadro de pessoal, né, que vai estar ali fazendo parte ali, pode estar acrescentando mais pessoas, e também a questão textual que você poderá também melhorando, que compreende a conclusão. Como visto, já vou deixar os links todos na descrição para que você possa entender. Aqui só estou dando uma diminuída no zoom aqui para que você possa ver a quantidade de páginas que contém. Como você já entendeu, aqui é uma aula 50% invertida de uma prática de um frigorífico que nós estamos usando como modelo para mapeamento de processo vinculado à técnica SMART e que você poderá estar baixando e desenvolvendo, tá ok? Obrigada, espero ter ajudado aqui nessa explicação. Até breve.